Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. É uma alegria estar com você neste dia. Quero que você tenha um dia abençoado, feliz, de realização, porque você pode ter certeza que Deus está com você, Deus está ao seu lado, Ele te ama, Jesus ama você, o Espírito Santo está sempre do seu lado, fora os anjos que são muitos, porque Deus ama você. Não importa o momento que você está passando, Deus está no controle da situação e ama você e está cuidando de você. Quero compartilhar com você em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Abra comigo, ou então você vai seguir aí que vai aparecer escrito. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu depressa, e ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse aqui, o Filho do Homem, está se referindo a Jesus. Quero compartilhar com você um pouco a respeito de Zaqueu. Jesus não foi à casa de Zaqueu. Jesus esperou Zaqueu. Quando Jesus ia passar por aquela cidade, Zaqueu, a Bíblia não fala quanto ele media, mas diz que ele era muito pequeno. Não diz que ele era um anão, quem sabe, mas diz que ele era uma estatura muito pequena e que ele, no meio da multidão, não conseguiria ver Jesus. Então ele subiu numa árvore, subiu no sicômoro, uma árvore, e ali ficou esperando Jesus passar. Zaqueu não era um homem bem visto pela população. Ele era um cobrador de imposto. Ele era um publicano muito rico e ele roubava os pobres. Ele não era um homem benquisto. Mas nós ficamos imaginando, Jesus, você acha que Jesus não sabia que Zaqueu estava em cima daquela árvore? Você acha que alguma coisa pode passar desapercebido de Jesus? Jesus, passando por entre a multidão, olhou exatamente aonde Zaqueu estava, chamou-o pelo nome e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou jantar na sua casa. Zaqueu era um homem que, quando Jesus fez esse convite para ele, os outros que estavam em volta falaram assim: mas ele vai comer com um pecador? Porque Zaqueu era um homem que ninguém gostava dele. Ninguém resiste a um chamado de Jesus. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu não resistiu ao chamado de Jesus. E o encontro com Jesus
Encontro com Deus muda realmente a pessoa. Se a pessoa realmente desejar esse encontro com Jesus, ele é mudado, ele é transformado. Fica claro, bem claro, que Zaqueu realmente desejava esse encontro com Jesus. Ele foi aonde Jesus estava. Ele não mediu esforço para ver Jesus. Ele subiu numa árvore para ver Jesus. Ele desejava aproveitar a sua oportunidade, porque ele queria estar ali para ver Jesus. Esse encontro mudou totalmente a vida de Zaqueu. Completamente. Ele chegou ao ponto de falar para Jesus: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver. Eu vou devolver 3 vezes mais. E aquelas pessoas, os pobres, eu também vou restituir. Ele entendeu na hora. Jesus não precisou falar nada para ele. Ele entendeu que ele precisava mudar o seu comportamento, mudar a sua vida. Sabe por quê, querido? Quando nós temos um encontro com Jesus, muitas coisas mudam na nossa vida. Aquilo que era comum para a vida de Zaqueu, como roubo, enganação, mentiras, corrupção, desvio de verbas, amor ao dinheiro, isso fazia parte da vida de Zaqueu. Mas quando ele teve aquele encontro com Jesus, ele viu que ele não poderia continuar daquela forma. Porque o encontro com Jesus transforma a vida de uma pessoa. Zaqueu passou a perceber que o dinheiro não tinha tanto valor, que o dinheiro não trazia a alegria que Jesus trouxe. A alegria que Jesus trouxe, a mudança que Jesus trouxe para a vida de Zaqueu, superava qualquer valor em dinheiro. E ele viu isso naquele dia. Zaqueu descobriu que o poder de Deus, que a vida eterna, valia muito mais do que qualquer outra coisa. Ele jogou tudo isso fora, deixou tudo isso de lado, largou tudo isso, o amor ao dinheiro, o poder, o apego que ele tinha às coisas materiais, e ficou do lado de Jesus. E esse encontro, o que eu desejo, querido, é que aconteça com você. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você está doente, se você está completamente curado e cheio de saúde. Não importa como você está. Zaqueu estava cheio de saúde. Não importa a maneira. Jesus não coloca e nunca colocou nenhum acordo. Primeiro você larga isso, depois vem. Primeiro você faça caridade, você distribua, você faça caridade, aí você será aceito. Não. Isso é consequência da nossa vida cristã. Isso nós temos que fazer mesmo. Porque quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida muda. E aí você passa a perceber que os pobres que estão à sua volta precisam de você e que você tem que ajudar, sem receber nada em troca disso. Aquele encontro que Zaqueu teve com Jesus é o encontro que eu gostaria, que eu desejo ardentemente do meu coração que você tenha. Que você tenha esse desejo de encontrar como Zaqueu teve. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Talvez você fale assim: Isabel, mas eu não tenho apego ao dinheiro, eu não sou rico. Mas você talvez tenha um vazio lá dentro que não consegue preencher. Talvez as noites sejam longas para você, você não consegue dormir. Jesus vai deixar você, Jesus vai abençoar você e você vai passar a dormir. Jesus tem propostas maravilhosas para a sua vida. Mas como eu já disse outras vezes, Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele vai simplesmente pedir para entrar. E se você deixar, Ele vai mudar a sua vida. Zaqueu era um homem rejeitado pela sociedade. Zaqueu era um homem, vocês imaginam um homem que era muito pequeno.
ele devia sofrer muita rejeição. Ele era marginalizado, ele era rejeitado, ele era criticado, era um homem desesperado. Mas a partir do momento que ele teve aquele encontro com Jesus e aceitou o Senhor Jesus, ele não se preocupou com o que os homens estavam falando e nem Jesus se preocupou também. Porque os homens que falavam, ele vai mesmo para casa desse homenzinho, ele vai para casa desse ladrão, ele vai para casa desse rejeitado, este homem que abusa do dinheiro para roubar dos pobres. Ele vai lá mesmo, será? E Jesus disse para Zaqueu: hoje eu vou jantar contigo. E foi. E Jesus mudou a vida de Zaqueu, mas Jesus não forçou. Zaqueu aceitou. Sabe o que Jesus viu em Zaqueu? Jesus viu em Zaqueu um improvável. Você olha para um mendigo na rua, o que você vê nele? Nada. Um improvável. Alguém que nunca vai ser nada, que não tem nada para oferecer. Mas eu conheço pessoas de bem perto. Um é de São Paulo, que trabalha com mendigos, com moradores de rua. E ele olha para aqueles mendigos e vê neles um grande potencial. E tem trabalhado, ele é um pastor que trabalha só com mendigos, à noite, de madrugadas. E você fica admirado com o que Deus tem feito na vida dessas pessoas. Jesus olhou para Zaqueu e ele não viu o Zaqueu como um ladrão, como um aproveitador, Não. Jesus falou assim: aqui está o improvável que vai se tornar um provável. Ele é provável, ele tem um grande potencial e eu vou usar Zaqueu. E foi isso que aconteceu. Zaqueu se tornou um homem amado. Zaqueu se tornou um homem amado por Deus, amado pela sociedade, amado pela família. E é isso que eu quero dizer para você. Você pode se achar um improvável, mas Jesus olha para você e fala: você tem um grande potencial e eu vou investir em você. Aceite a proposta de Jesus, porque Ele te ama mais do que ninguém. Não há nada que você possa fazer que Ele deixe de te amar. Apenas o receba, para que Ele tenha intimidade com você. Feche seus olhos. Senhor Jesus, esta pessoa que está aqui vendo o canal 10, abençoe, ó Pai. Espírito Santo, só o Senhor pode entrar e convencer, para que convencê-lo de que ele é amado de Deus e que o Senhor o aceita da maneira que ele está. O Senhor é quem mostrará para ele aquilo que é necessário fazer. Pai, em nome de Jesus, transforma esta vida. Nós sabemos que o Senhor o ama e nós o abençoamos em nome de Jesus neste dia. Seja homem, mulher, criança, adolescente, jovem, idosos, nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Querido, até a próxima, até o próximo programa. E desejo para você um grande abraço. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia muito feliz. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.